nenhum tipo de religião ou de espiritualidade. Acha até que, como diz o ditado, a religião é o ópio do povo, né? Acredita que a religião é uma grande furada. E aí eu faço tudo certinho. Ou seja, o Senhor é meu pastor. Como diz o Salmo 23. Aliás, me gabo disso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Afinal de contas, eu faço tudo certinho. De repente vem um vendaval e me leva a casa. Meu marido, minha esposa adoece e vai dessa para melhor. Meu filho vai atravessar a rua, vem um carro e bau. Meu patrão resolve fazer um corte no emprego, eu perco meu emprego. A doença me visita. E este meu amigo, essa minha amiga, talvez olhe para mim e diga assim: e aquele papo de que o Senhor é seu pastor e nada te faltará? Está te faltando. Está te faltando a casa, está te faltando o pai, o marido, a esposa, o filho, o emprego, a saúde. Que papo é esse de o Senhor é seu pastor? E aí um amigo, um biblista, foi estudar o hebraico, o aramaico, o latim e o grego. Viajou algumas vezes ao velho mundo, especialmente aos territórios ditos sagrados, e teve contato com os textos mais antigos do Velho e do Novo Testamento. E nos traz uma surpresa. No Salmo 23, trocaram uma única palavra. E isso muda completamente o Salmo 23. Não é nada, é não. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Ainda que me falte o marido, me falte a esposa, me falte o filho, me falte o trabalho, me falte a casa, me falte a saúde, o Senhor não há de me faltar. Então vocês vejam como, citando apenas e tão somente um dos salmos, nós vemos na alteração de uma única palavra, totalmente a alteração do significado daquilo que o rei Davi nos trouxe. Isso demanda de nós um estudo bastante aprofundado para que nós tenhamos condições de compreender tudo aquilo que a lei, que os profetas nos trouxeram ao longo dos milênios. Mas nós muitas vezes ficamos, no caso de nós religiosos, nos apoiamos de uma forma manca apenas em uma das pernas do tripé, o da religião. Kardec, na questão primeira de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos superiores sobre Deus, ele obtém a resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mais adiante, ele vai buscar os atributos da divindade: onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, e vai adiante. E lá mais adiante na obra, Kardec tenta aprofundar no conhecimento de Deus. E de uma certa forma, os amigos espirituais dizem para ele: nego, pode parar, não vai rolar. Vocês não têm instrumentos para compreender Deus. E aí eles fazem a recomendação: compreendam Jesus, o vosso modelo e guia. Passados mais de 2000 anos, nós, na sua grande maioria, nós os terrenos, cristãos, pouco conhecemos de Jesus. Mesmo que tenhamos, especialmente os 4 evangelhos canônicos, na ponta da língua, Marcos, Mateus, Lucas e João, sabemos muito pouco de Jesus. E na nossa opinião, sabemos muito pouco porque ficamos com o Jesus religioso. E quando nós ficamos com o Jesus religioso, a primeira coisa que a gente faz é separar. O Jesus católico é um, o Jesus protestante é outro, o Jesus espírita é outro, e não mexa no meu Jesus que eu não mexo no seu. E o mais grave, as pessoas, as criaturas pensantes, essas criaturas que precisam de explicações racionais científicas, elas não se convencem quando são acessadas apenas e tão somente pela religião. Vá para uma pessoa racional e leia para ela
o sermão das bem-aventuranças. Ela vai achar a maior furada do mundo. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça. Bem-aventurados os aflitos. Que papo é esse? Bem-aventurados os mansos. Eu vivo sendo enganado e preciso ser manso. Isso é ser trouxa para mim. E aí talvez até alguns deles digam: como é que eu posso seguir um homem que falhou? Se ele era tão poderoso, por que ele foi crucificado? Por que ele não percebeu que a crucificação o atingiria? Ou se ele era tão poderoso, por que ele não desceu da cruz? O Jesus religioso não encontrará guarida nos corações das criaturas pensantes da terra. Nós precisamos apresentar os outros atributos de Jesus. Os atributos que trazem fatos e contra fatos, não há argumentos. Até porque, para mim individualmente, Jesus tem muitos atributos, mas o de religioso ele não tem. Porque religião vem do latim de religare, que no caso em questão é a proposta de religação da criatura com o Criador. Só que existe um problema, porque Jesus vem e nos diz: eu e o Pai somos um. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele nos diz: eu estou intimamente ligado com o Pai. Quando ele nos diz que está intimamente ligado com o Pai, se tem algo que ele não precisa de se religar com o Pai. Nós precisamos ser religiosos, Jesus não. Então eu prefiro trabalhar com os outros atributos de Jesus, aqueles que eu tenho buscado compreender. Para mim, por exemplo, um dos atributos de Jesus: o maior administrador de empresas da terra. Tamanha sua eficiência como administrador, que criou esta empresa há bilhões de anos, e apesar de nós, tem feito ela evoluir. E detalhe, sem demitir um único colaborador. Aí alguns, mas não está evoluindo, é balela dizer isso, não está evoluindo, está evoluindo. E a passos largos. Vejam como era antigamente a tortura na maior parte da terra, a escravidão, ainda há, sem dúvida ainda há. Recentemente nós estamos vendo a dificuldade de um homem extremamente poderoso, o presidente russo, em tomar um país que há alguns anos atrás eles tomavam assim, ó. O mundo está mudando, está evoluindo. Por conta da administração segura e perfeita deste administrador de empresas, que faz essa administração sem demitir um único funcionário. Nós não. Somos administradores de empresas. A nossa empresa não vai bem, a primeira coisa que a gente faz é um corte, né? Manda 30, 40 embora. Faz parte do jogo administrativo, especialmente quando ainda não somos administradores tão competentes, né? Mas Jesus é tão competente que não precisa demitir nenhum de seus colaboradores. Aí talvez alguns digam: mas não está rolando aquele papo que daqui para diante aqueles espíritos mais atrasados não mais reencarnarão na Terra e reencarnarão em outros orbes? Isso não é demissão? Não. Isso é desmatrícula. Desmatricula deste educandário e Jesus pessoalmente, através dos seus administradores tão competentes, arrumam outros matriculam em outros educandários, mas não é demissão. Outro dos atributos de Jesus que eu gosto muito: o divino cientista, o divino médico. Sua ciência e sua medicina é tão avançada que a nossa ciência e a nossa medicina, passados mais de 2000 anos, dotada dos instrumentos mais avançados, não conseguem compreender a ciência e a medicina do Cristo. O divino pedagogo. E por quê? Porque não só falava, fazia. Eu posso vir aqui, dar um seminário de 1 semana sobre o perdão. Passa 15 dias, vocês me encontram na rua mostrando o dedo do meio para alguém. Eu sou aluno. Jesus não. Ele falava, ele fazia.
recomenda a Pedro o perdão 70 vezes 7, e no auge da crucificação, o que ele faz? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E notem que curioso, ele não disse, Pai, eu os perdoo. Ele disse, Pai, perdoai-os. E por quê? Porque ele não estava ofendido, não estava magoado, não estava chateado conosco. Cuspiram-lhe na cara, pregaram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, flagelaram-lhe, pregaram-lhe numa cruz e ele estava em paz, não estava desarmonizado. Nós não, vamos ao cabeleireiro, chegamos em casa e o marido não percebe o nosso corte de cabelo, nós já ficamos magoadas. Marcamos o jogo de futebol e a esposa nos diz que tem um compromisso naquele dia, já ficamos bicudos, exigimos perdão. E a outra parte diz assim, e a outra parte pede, a gente fala, tá bom, eu perdoo. Mas uma semana depois estamos jogando na cara, lembra aquele dia que eu cortei o cabelo, que eu tinha o meu jogo de futebol e assim por diante. Nos desarmonizamos por tão pouco. E o cara foi tão agredido e não se desarmonizou. E o que ele faz? Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Para nós, nesse instante, é ele recomendando, rogando ao Criador, que aquelas criaturas pudessem se utilizar da lei de causa e efeito de forma proativa. Como fez Longinos, o centurião romano, que para saber se Jesus estava vivo, deu uma espetadinha com a lança no peito de Jesus. Transpassou-lhe os pulmões e os líquidos pulmonares caíram no rosto e nos olhos de Longinos, o centurião romano, que tinha um processo avançado de cataratas, estava à beira da cegueira. Foi curado de sua cegueira e daquele instante adiante tornou-se de um trabalhador de Jesus na terra, um dos primeiros grandes trabalhadores do Cristo na terra. Harmonizou-se com a lei de causa e efeito através da proatividade. E às vezes a gente vê criaturas que ainda estão infantes, como nós mesmos, né? na compreensão do Espiritismo, e vemos o seguinte comentário: você soube de fulano? O que aconteceu? Encheu a cara, botou fogo no barraco, a mulher morreu queimada. É mesmo? É. Ah, mas ele vai arder que nem uma tocha ainda. Nessa ou na outra encarnação ele vai morrer queimado, é certeza, né? Não, ele vai ser bombeiro e vai salvar as pessoas do incêndio. Pelo amor de Deus, se tiver bombeiros aqui, vocês não mataram ninguém queimado.